questão aqui é o seguinte: eu tenho que colocar, quando eu coloco esses eixos coordenados, eu tenho que alinhar justamente o máximo possível desses meus problemas nesse meu sistema. E eu tenho que definir um plano que pegue o máximo disso daí. O primeiro, justamente, é definir o eixo aqui, Z, e eu já pego dois átomos aqui do problema. Tá? O outro, justamente, é definir o eixo X ou Y. E aí, no caso, foi por isso que eu tracei essa altura até chegar aqui. Porque eu sei que, justamente, esse triângulo da base é um triângulo regular. Né? Trata-se de uma pirâmide de base regular. E como ela é justamente regular, eu sei que a altura desse triângulo aqui da base, justamente ele forma, primeiro, 90 graus com esse lado. Tá? De um dos lados aí, ou seja, a própria altura desse triângulo aqui, ela divide o ângulo em duas partes e divide aqui o outro lado oposto em duas partes, porque ele é um triângulo regular. Tá? Então é muito natural que então o meu eixo que eu vou colocar aqui, no caso o eixo Y, ele seja justamente a sombra dessa projeção, ou seja, essa aqui seja a projeção do eixo Y. Então eu só tenho que fazer algo que seja paralelo justamente a isso aqui. Por isso eu tracei até aqui para a gente ter essa referência, tá? Que é aqui. Então, portanto, meu eixo Y. Isso ajuda bastante, porque nós sabemos que o eixo Z e o eixo Y, eles são ortonormais, né? Ortogonais entre si. Então, um ângulo aí eu já sei. Pegar o plano de Y também vai me ajudar a definir um outro camarada aqui. Agora, eu tenho que saber como é que eu vou colocar esse eixo aqui, tá? Porque observe, eu tenho que propor um outro eixo para completar a ortogonalidade. Tá? Ortogonalidade agora a Y. Esse outro eixo. Aqui. Portanto, seguindo justamente a descrição de estrógeno de um eixo coordenado, eu tenho X, Y e Z. Eu tenho cuidado de ter que prestar atenção se isso aqui é 90 graus, porque, observe, você não pode se deixar enganar pela figura. Essa aresta não está nesse plano aqui. ZX. Ok? Essa aresta aqui, ela não está. Então, pode justamente vir a confundir isso daí. Por isso tem que ter muito cuidado na hora de fazer a colocação de cada um desses eixos. Tá? Então, daí eu defini quem são os meus eixos, coloquei eles ordenados. E aí outra coisa que eu vou justamente observar é que se é paralelo a isso daqui, nesse ponto, nós pegamos isso aqui. A projeção desse eixo aqui no plano. Percebe agora que eu não, a figura esse é paralelo a esse e não coincide com isso, porque poderia justamente suscitar o erro de achar que esse eixo, ele daqui no centro vai coincidir com esse átomo. E não coincide. O plano ZX, ao seccionar esse objeto, olha onde ele passa. Tá? E tem também, visto que traçando desse átomo para o centro, já que ele é um triângulo regular, ele vai até o lado oposto, de novo também divide o lado oposto em dois e forma com o lado oposto um ângulo de 90 graus.
trata-se também da altura, assim como esse aqui. Faço isso para todos esses aqui. Esse aqui é o ponto de encontro dessas alturas. Tem um nome para isso. Qual é? Oi? Ortocentro. Tá? O ortocentro é o ponto de encontro das alturas do triângulo da base. E é justamente sobre esse centro que o meu sistema de coordenadas ele está definido. Ele tem que ser definido. Tá? Então é assim que mais ou menos a simetria, é esses pontos que eu devo identificar para poder colocar o meu sistema de coordenadas e não haver confusão. Agora a gente percebe que justamente L, isso aqui, é a projeção desse lado no plano. Ok? E também eixo Z com eixo X formam 90 graus. Então, para eu chegar até esse, o completo desse θ é o que? 90 graus mais o que? Mais um ângulo a ser determinado. Tá? Então, o ângulo que eu quero saber é ele é 90 graus mais alfa. Tudo que eu preciso saber é esse alfa. Esse ângulo aqui completo. É justamente o ângulo de 90 graus do eixo Z com o eixo X mais esse ângulo alfa. Eu descobri quem é o alfa, eu sei quem é todo o problema. Tá? E no plano eu tenho essa situação aqui. Isso aqui é alfa. Aqui é L. Aqui é alfa também. Ok? Aqui. X. Essa daqui é essa altura. H, a distância entre o plano XY e o plano da base. Tá? E essa aqui é a minha projeção. Esse pequeno camarada aqui. Tá? Então a projeção de L no plano Z é L cosseno alfa. Tá? Beleza. Beleza. Bem, o H aqui vai ser automaticamente L centro. L centro alfa. Olha de cima o problema. Como é que fica? Você tem essa situação. Eixo Y, eixo X. Eu coloquei justamente esse átomo aqui alinhado com o eixo Y. Então eu tenho esse átomo aqui visto de cima bem aqui. E esses dois outros átomos aqui, eles estão um pouco mais para trás, porém justamente é essa a situação. H, aqui A, aqui A, e aqui A. E esse objeto é a projeção de L no plano, que é L cosseno de alfa. É uma projeção no plano que justamente divide esse vértice aqui, o ângulo desse vértice, em duas partes iguais. Ele sendo justamente um triângulo equilátero, né? Então, isso aqui é 30 graus. 30 graus. Isso daqui para mim então é
equivale a 1/3 da altura do triângulo. Esse pedaço aqui, para mim, A sobre 2. Então, tem esse triângulo bonitinho. L cosseno alfa, 1/3 de H, então, sobre 2. E como é que eu acho essa altura aí? Também é outro deveras simples problema. 60, aqui A sobre 2, e aqui H, que é a altura completa dele. O Pitágoras, dessa relação, eu tiro que H ao quadrado sobre 4 ao quadrado. H ao quadrado é 3/4 de A, ou é justamente A raiz de 3 sobre 2. Se eu sei quem é o meu Se eu sei quem é o meu H, eu posso muito bem relacionar novamente usando o Pitágoras, ou 1/3 de H é igual a L cosseno de alfa seno de trigo. Ok? Então agora 1/3 H A raiz de 3 sobre 2 L cosseno de alfa seno de 30 meio. Isso aqui me leva a cosseno de alfa, passou o L dividindo, vai ficar A sobre L, raiz de 3 sobre 3, ou alfa é o arco cujo cosseno é A sobre L, 1 raiz de 3. Se eu conheço justamente as minhas distâncias, que são dadas, né? Isso aí em qualquer livro de química dá a distância atômica entre os átomos de hidrogênio e um outro átomo de hidrogênio e o átomo de carbono. É substituir e achou o nome. Portanto, θ é, perdoe a bagunça, π sobre 2 mais A cosseno A sobre L, 1 raiz de 3. Geométrico. Só geométrico. Não, mas não é vetor, isso não ia montar vetor. Você deixou só parte do problema. Tem que achar o outro ângulo. É o seguinte. Isso aqui é para vocês lembrarem, né? Que esse aqui é o plano XY. E aqui é chuva, que é Z, né? X, Z. E aqui o plano XY. Visão de cima, secção transversal desse plano.
Pode ir lá? Bem, de novo eu estou vendo essa seguinte situação. Apaguei, mas vai desenhar de novo. De cada uma dessas coordenadas. O vetor, por exemplo, L1. Né? O vetor L1, aqui a gente pode ver, o L1. O vetor L1 ele tem essas projeções. Eu tenho projeção dele aqui, no eixo X e aqui no eixo Z, tá? Então esses pontos aqui correspondem justamente, esse ponto, aliás, em relação ao eixo Z, é um ponto que tem coordenadas Z, L seno alfa e coordenada também para X. Mas não somente X, porque vendo de cima, essa projeção aqui, né? L, aqui ela. Essa projeção aqui, L cosseno, ela não está exatamente no eixo. Olhando de cima, ela é essa aqui. Tá? Então, essa projeção ainda tem essas coordenadas aqui. Então, o vetor L1, em notação vetorial, eu tenho as coordenadas x. Quem é essa coordenada x? É cosseno alfa. Isso aqui a gente já determinou que é 30, né? Cosseno de 30. Então eu tenho cosseno de 30 é a raiz de 3, né? Então eu tenho L, raiz de 3 sobre 2, cosseno alfa. A coordenada x. A coordenada y é essa aqui. Portanto, L cosseno alfa seno 30. Tá? Então em y, e é para o quê? Lado negativo de y. Então, menos L seno de 30 é meio, então menos L sobre 2 cosseno de alfa. E tenho aqui, né, L seno de alfa como sendo a coordenada Z, só que para o lado negativo de Z. Então, menos L seno de alfa. Essa é a notação vetorial de L1, ou L1 é L raiz de 3 sobre 2 cosseno alfa e esse menos L sobre 2 cosseno alfa J e menos L seno alfa K. Tá? Ou na notação de álgebra linear, ou na notação mais conhecida de JK, determino essencialmente os componentes e escrevo que é no vetor. A mesma coisa eu vou ter que fazer então para
L2. Só que L2, na hora de fazer a decomposição, ele já foi colocado devidamente para ser alinhado com o eixo Y. Então ele só tem o quê? Coordenadas em Z e em Y. Não tem coordenadas em X. Em X, né? 0. Como ele segue essa daqui, a orientação positiva de Y, ele tem comprimento L, então trata-se de L igual, idêntico ao outro, né? L cosseno de alfa. E o último, aqui, menos L seno de alfa. Ou simplesmente L cosseno alfa J e menos L seno alfa K. O objetivo é calcular justamente o ângulo entre L1 e L2. E aí, vou usar L1, escalar L2, produto entre eles, L1 e L2, cosseno de beta. Faz o produto escalar entre eles, substitui ali. L1 e L2 tem o mesmo comprimento e módulo, então, portanto, vai dar L quadrado. Produto escalar entre esses dois aqui vai aparecer L quadrado também. Tá? De um lado e do outro. Eu preciso dos comprimentos. Então, fazendo o produto escalar, esse com esse, vai ficar menos L quadrado sobre 2 cosseno ao quadrado de alfa, e esse com esse, mais L quadrado seno ao quadrado de alfa igual a L quadrado cosseno de beta. L quadrado vai embora, eu posso substituir o seno quadrado pela relação fundamental trigonométrica, né? 1 menos cosseno quadrado, colocar todo mundo em função do cosseno quadrado. Quer dizer, tanto faz, posso botar o cosseno ou posso botar o seno. Então vai ficar cosseno ao quadrado de alfa sobre 2, menos, e aqui 1 menos cosseno quadrado de alfa, igual ao cosseno de beta. Cosseno de beta é igual a 1 menos 3 vezes cosseno quadrado de alfa. Beta é o arco, o cosseno é essa expressão. O alfa já foi descoberto em problema anterior, já tem que é beta. Então esse é um que eu não escaparia de ter que montar os vetores. A primeira parte do programa poderia ter sido feito também por vetores, também poderia. E justamente mostrar as duas opções. Tá? Você faz as duas, geometria analítica, ou espacial, aliás, pura, porém é mais eficiente para a primeira parte do problema, você identificar, porque você tem, digamos, 90 graus que já te ajudam. Tá? Ou você também poderia simplesmente, olha, eu já tenho quem é L1, eu tenho também quem é esse L3 aqui, supondo, no caso, L3. Né? Posso achar também quem são as coordenadas. E, identicamente a essa segunda colocação ali, que eu fiz o produto escalar dele, fazer o produto escalar desse com esse, para a gente chegar no mesmo resultado. Tá? E vice-versa. São as duas opções, as duas maneiras de você chegar justamente ao problema. Pode copiar. Vamos adiante. Fala.
Depois de pegar. Tá confundido o vetor esse. Aqui? Do outro lado, não é a norma dele? Sim, a norma é o comprimento. É isso mesmo, É o comprimento de L1, que é L, e o comprimento de L2, que também é L. Essa data, certo? O vetor de deslocamento definido justamente por R, esse mais manjado de todos, da origem a justamente o ponto P aqui, um ponto que tem justamente todas as coordenadas do sistema cartesiano x, y, z, que R é então, na notação vetorial, x, y, j, z, k, cujo módulo quadrado, y quadrado, z quadrado, ou também raiz do produto escalar dele por ele mesmo. Tá? É muito útil justamente para a gente fazer as nossas localizações e também para situações que a gente vai ver muito, como essa daqui. Tá? Fonte, ponto e observação. Esse aqui é o resultado que é menos. Isso que mais a gente vai encontrar, principalmente na eletrostática. Você define eletrostática, dinâmica, seja qual for, a gente define sempre uma origem, um ponto fora do problema. Tá? E analisa, por exemplo, carga em uma determinada situação. O ponto da carga a gente sempre denomina por R', e o ponto de observação, que é onde eu quero calcular força, campo, qualquer outra coisa, a uma outra distância. Então, essa aqui é a relação entre essas distâncias. Nas relações de calcula qual é a força em determinado ponto, a campo em um determinado ponto que uma carga produz. Então, a gente está interessado nesse vetor aqui. Tá? E esse vetor segue também a mesma noção desse objeto. Tá? Define-se também nessa mesma orientação, conhecendo que R e R', o que a gente chama, aqui eu vou colocar ele, também de vetor primordial, aqui denominado apenas R chapéu. Tá? O versor nessa orientação. E o versor para esse problema ele é, por definição, o vetor dividido pelo seu módulo. Tá? Então, eu vou ter automaticamente x menos x' e
y menos y, j, z menos z', k, isso, dividido, x menos x', y menos y', z menos z' ao quadrado. É claro que eu posso, a qualquer momento, colocar a minha origem sobre a fonte, eliminando, portanto, R', mas é para problemas em que isso for conveniente. Né? De modo geral, essa sempre vai ser a situação que a gente vai ter. Tá? É claro, seria, por exemplo, vou colocar aqui mais embaixo, esse objeto. Esse aqui, o meu elemento infinitesimal de comprimento. Esse elemento infinitesimal, ele também é um elemento que indica a direção do R. Ele tem justamente essa propriedade e ele não deve ser confundido com um versor. Ele é uma pequena porção, mas ele poderia ainda assim ser menor que o versor, que ele é um elemento infinitesimal e não tem a obrigação, como este objeto tem, cuja forma é unitária. Então, o elemento infinitesimal, D de R, também conhecido por D de L, então, colocar aqui no caso das duas nomenclaturas, isso vai depender do problema que a gente vai estar resolvendo, tá? Eles vão ser simplesmente cada um dx e dy, j, dz. Tá? Então é um infinitesimal em cada uma dessas direções. Infinitesimal aqui, infinitesimal aqui, infinitesimal aqui, dx, dz. Justamente as componentes do meu vetor dr. E aí vem as primeiras coisas interessantes. Para uma função de apenas uma variável, f de x, ou como alguns prefiram, né? Então, y igual a f de x, tá? O infinitesimal associado a essa função decorre justamente de um infinitesimal associado a esse argumento. Isso aqui é uma relação para cada x eu tenho uma propriedade que associa a um y. Essa é a definição de função. Né? Da mesma forma, para elementos finitos, eu tenho um infinitesimal dentro do conjunto que é definido por essa função, está associado a um infinitesimal resultado que equivale a essa função. Então, eu tenho d de y equivale a um infinitesimal d de
por dx de dx. Sendo que isso aqui indica justamente a inclinação desse crescimento ou decrescimento da curva. Então, cada acréscimo de x corresponde a um acréscimo de y. E a indicação, a inclinação desse crescimento é determinada pelo coeficiente de relação entre esses dois objetos. Tá? Ou seja, isso daqui é a minha derivada. Que indica a inclinação. Inclinação de massa. Então, não é, digamos, nada diferente do que a própria definição de função. Só que você diz, para a definição de função, você tem um elemento dentro de um determinado conjunto que define essa função e está associado a um determinado y. Ok? Vale a mesma coisa em termos de infinitesimais. Tem um elemento infinitesimal associado ao conjunto que define essa função e, portanto, ao resultado d de y. Então, essa aqui derivada não é nenhuma outra coisa diferente. Simplesmente é a aplicação da definição de função. Só que agora para elementos finitos, infinitesimais. Pronto. Daí decorre a derivada. Agora vem, é claro, a interpretação geométrica dada justamente a esse coeficiente, a essa razão aqui. A derivada indica justamente a inclinação. Então, se você tem uma curva y, x, esse coeficiente em um determinado ponto é essa reta tangente aqui. Opa. Que nós chamamos de f'. O ângulo alfa aqui. Aqui o ângulo alfa. Então f' é tangente de alfa. Então, definir, é claro, e de f sobre quando você pega justamente uma reta que vai tangenciar a curva desse ponto em relação a x, você vai verificar um ângulo. Então, isso são coisas que já estão lá. Quando você verifica que esse objeto indica a inclinação, então eu tenho que objetivamente medir essa inclinação. E ao medir a inclinação é que justamente se faz a relação que a tangente que dá justamente a inclinação dessa reta é numericamente igual ao resultado desse coeficiente. Então é algo que primeiro você usa a definição, depois faz uma análise geométrica. Não tem para onde escapar, uma leva a outra. Tá? F', tangente, é a própria derivada. Isso é a noção de uma função que depende apenas de uma única derivada. Agora, nós não estamos interessados somente nesse tipo de problema aqui. Nós estamos interessados nesses problemas aqui, ó, tridimensionais. Então, quando a minha função depende de x, y e z, eu vou ter o quê? A mesma extensão daquilo que é feito para uma variável, agora feito para 3. E o que é esperado que eu tenha também uma interpretação geométrica agora para esse problema. Então, a gente vai ver. Vou apagar aqui. Já copiei a foto.
Estendendo esse mesmo raciocínio, a minha função é chamar, por exemplo, W é f de x, y, z. Então eu tenho uma função, ou seja, uma propriedade, que leva o ponto x, y, z em um resultado. De novo, é uma relação. Se é unívoca, então isso define como sendo uma função. Se todos os pontos definidos de x, y, z levam a um ponto W, não tem lacunas, isso define justamente uma função. Tá? Analítica, portanto. E essa relação aqui, eu vou ter que então estender essa definição desse objeto. Então, como ficaria, portanto, a aplicação de raciocínio do infinitesimal? Tá? Lembrando que cada um dos infinitesimais tem uma direção. Tá? Então, ao estender esse mesmo raciocínio para esse daqui, eu devo lembrar que o infinitesimal, então, ou seja, o acréscimo associado a W, ele decorre de uma inclinação para uma direção, e no caso, vamos fazer primeiramente a direção de x, mais o mesmo raciocínio, a contribuição dessa inclinação para outra direção, mais, novamente, a inclinação dessa função para a última direção. C. Então, o infinitesimal associado é tipo, mesmo que eu falei aqui em cima, cada ponto x, y, z definido dentro da função leva a um resultado. Então, cada infinitesimal deve também levar a um incremento dentro da imagem, digamos assim, definida por esse objeto. Só que eu não tenho só uma direção, eu tenho 3 direções. Então, eu tenho que somar a contribuição de cada uma dessas direções. Então, esse é o resultado da contribuição que vem de x, que vem de y. E se eu tivesse mais eixos? Mesmo raciocínio. Sempre o incremento seria a contribuição do que vem de cada um dos eixos. Tá? Se nós tivéssemos vários eixos, se fosse uma função do tipo de x1, x2, xn, novamente, o incremento dado seria d de f, d de x1, d de x1 mais d de f, d de x2, x2 mais d de f, d de xn, d de xn, ou um acorde dividido com a n, d de f, d de xi, d de x. Um sistema de várias coordenadas. Tá? Liberte-se apenas de pensar que o meu sistema é único, tridimensional. Só pensa as coisas tridimensionais. Não, eu posso ter situações, principalmente em termodinâmica, em que as coisas elas têm mais de uma variável, mais do que 3 variáveis, inclusive. E para cada uma delas a gente pode pensar como se fosse um eixo de orientação. Tá? Posso pensar nas coordenadas, mais o tempo, por exemplo, gravitação. Né? Posso pensar em pressão, acrescenta. E vou, à medida que eu vou acrescentando variáveis no meu problema, cada uma delas vai corresponder uma
uma direção, por exemplo, um estado também, por exemplo. Então isso aqui seria a situação mais genérica. Agora, voltando aqui, voltando ao mundo tridimensional, quando nós olhamos para essa situação e lembramos do produto escalar de dois vetores, em que você tem um vetor A escalar vetor B. Você tem, portanto, como resultado AX dx, AY BY, AZ BZ. Um vetor é conhecido. Dx, dy, dz. O que parece isso aí? Eu já tenho um vetor. Olha para cá, tem dx, tem dy, tem dz. Então eu tenho um vetor dl. Isso aqui é um resultado que veio de provavelmente um produto escalar. Então, quais são as componentes do outro vetor? Quem é o outro vetor? Se um eu já sei, dx, dy, dz, quem é o outro? Esse daqui é a nomenclatura de de Rhom. Tá? De Rhom F em relação a x. De Rhom F em relação a y. De Rhom F em relação a z. Tá? Nomenclatura de derivada parcial. Então, esse produto aqui, ele é isso. D de dado pode ser pensado como D de F, D de X e D de F, D de Y, J, D de F, D de Z, K. Tudo isso produto escalar com D de X e D de Y, J, D de Z, K. E esse objeto é o que é responsável pela minha interpretação geométrica daquilo que eu fiz para o problema de uma variável. É o chamado gradiente. Então, a expressão completa ali em cima, esse aqui é o meu DL, né? É dW, gradiente de F, definido I, dx, J, dy, K, e dz. Chamado de operador nada. Esse objeto é o operador nada. Quando o operador atua em uma função escalar, isso aqui vira o gradiente. Tá? O resultado da operação dele sobre a função é que é justamente esse objeto. Então, portanto, df
nomenclatura de derivada parcial covariante, em que a gente chama esses objetos aqui d de x simplesmente por isso, apenas um único termo. E essa nomenclatura todinha aqui, ela até fica mais, digamos, com cara de produto escalar. Tá? Então, todos esses objetos aqui, eles seriam, por exemplo, nada. Isso aqui é só uma observação. Tá? Seriam I dx, J dy, K dz. Fica até mais compacta, digamos assim. Aqui o tempo todo d dx, d dy, d dz, e trata-se, é claro, de derivadas parciais. E aí vem o primeiro problema. Considere a função f de x, y, z. Encontre quem é esse objeto. Que é a primeira. Prove claro, quando eu coloco esse R aqui, eu estou tratando justamente o vetor posição. Tá? X, Y. Então, primeiro, obtenho o gradiente dessas duas funções, f de x, y, z, x quadrado, y cubo, z a quarta. E depois, x, y, z. Tem o gradiente dessas funções. Vetorial definida. V. Aí eu tenho Vx, x, y, z. E Vy, x, y, z. J e VZ de x, y, z, K. Então, o divergente de V é isso. Vou colocar M porque a gente tem agora
o operador nada, dx, vou colocar naquela nomenclatura resumida. Escalar a minha função dxi, dy sobre j, dk. Significa justamente fazer o produto escalar de cada uma das componentes desse vetor com o outro vetor. E vai ficar esse, apurando nesse. Colocar nessa nomenclatura até ajuda a assimilar que continua isso sendo um produto escalar. E como tal, o resultado de um produto escalar é uma função escalar. Lembrando que cada componente pode ainda assim depender das coordenadas x, y, z. Tá? E geometricamente, é chamado assim, que significa exatamente o que eu vou desenhar aqui. Cada um, esse aqui é o meu ponto x, y, z, qualquer genérico no espaço, tá? E deste ponto eu tenho esses vetores, inicialmente muito próximo dele, todos de mesmo tamanho, e à medida que eu vou me afastando, tamanhos diferentes, mas ainda assim para aquele, digamos, círculo aqui, tá? Todos de mesmo tamanho. Posso estender isso para N infinitos vetores para todo o espaço. Essa daqui é uma representação do divergente. Eu tenho um conjunto de vetores que saem de um determinado ponto do espaço, derivada de uma função vetorial. No final das contas, substituindo para que ponto isso se refere, é verificar que geometricamente isso corresponde a analisar como é o comportamento vetorial dessa função. Essa é a função vetorial. Analisar o comportamento vetorial dessa função. Veja, se eu fizer as substituições para x, y, z, eu vou ter um número aqui, outro número aqui, outro número aqui. Ou seja, para um ponto específico, eu tenho números que no final das contas compõem quem é o meu vetor naquele ponto. Então seria, por exemplo, isso aqui, esse objeto. Tá? Esse objeto, esse objeto. Para um determinado ponto, tem um conjunto de vetores que justamente dão essa composição geométrica. Para um outro ponto, a composição geométrica já vai ser uma outra configuração. Então, o objetivo do divergente é analisar como o comportamento desses vetores se dá em todo o espaço. Tá? Vocês já devem ter visto, por exemplo, algumas figuras de linhas de campo que são, e a gente vai ver muito, coisas como essa. Tá? Essa aqui seriam, por exemplo, as representações da linha de campo de exponente, tá? De hidrodinâmica, ou no caso do campo elétrico ou de campo magnético. O que nós observamos aqui é que em uma determinada região, que eu pegar o círculo idêntico, eu tenho
uma concentração maior de linhas de campo e outras não. Só por essa pequena análise geométrica, sem fazer conta, eu sei que aqui a intensidade é maior do campo, seja ele de escoamento elétrico ou magnético, é maior aqui do que aqui. O responsável por matematicamente me dizer isso, e geometricamente eu comprovo, é o divergente. Então todas essas linhas de campo aqui seriam, por exemplo, a composição de todos os vetores do campo para esse objeto aí, geométrico. Então as linhas de campo nada mais são do que a composição de vários vetores no espaço. Eu tenho essa composição de vetores no espaço e quero analisar como é esse comportamento. Eu vou procurar então o divergente. Ele vai me dar um número, né, que significa o quanto está espalhado, vamos dizer assim, esses vetores no espaço. Ou quanto eles se afastam de um determinado ponto quando justamente eu substituo um valor. O valor de x, y, z. Aqui, ó, x1, y1, z1, x2, y2, z2. Então, se eu calculo o divergente e substituo x1, y1, z1 nesse, então estou analisando esse ponto do espaço, eu vou obter um valor. O valor que eu vou obter aqui, com certeza, é um valor algébrico maior do que naquele outro ponto, comprovando, portanto, que geometricamente eu estou observando que aqui ele tem uma intensidade maior do que aqui. Indica o quanto é que ele se afasta, quanto que geometricamente está distribuído todos esses vetores no espaço. Isso que é indicar. Isso que é o significado geométrico de divergência. Tá? Enquanto que o nábula é a indicação do gradiente, do crescimento, da indicação de crescimento, o divergente me dá justamente o quanto o campo está distribuído nesse espaço. E o outro próximo conceito, divergente, é rotacional. Sem colocar nada lá, o que sugere o nome rotacional na cabeça do senhor? Sim. Rotacional. Oi? Tendência de dizer, agora, para esse campo vetorial, como é o comportamento desses vetores em torno de um determinado ponto. Tá? Se há justamente, o nome talvez não seja tão apropriado, mas se há alguma, isso aqui, as linhas do campo que eu desenhei genericamente, tá? Elas apresentam uma inclinação. Porque eu poderia fazer isso daqui e elas não apresentarem, por exemplo, isso aqui. As linhas do campo, desse escoamento, campo elétrico ou campo magnético, elas aparentemente, perfeitamente, todas paralelas e igualmente espaçadas. Significa que não tem nenhum ponto ao longo desse caminho aqui que, por exemplo, ela fosse fazer isso. Tá? Analisando só aqui, em nenhum ponto essas linhas fazem alguma convergência. Ou em nenhum ponto aqui, de repente, uma linha faz um loop. Não há em nenhum ponto aqui em que justamente essas linhas de campo fazem alguma curvatura. Então, rotacional é analisar em uma determinada região do campo, da distribuição desse campo, o quanto o campo pode torcer em relação àquele ponto, fazer alguma inclinação, começar a fazer alguma inclinação. Então aqui, por exemplo, para esse desenho genérico, eu tenho divergente e tenho o quê? Rotacional. Eu tenho rotacional para esse problema. Tá? E à medida que isso for acontecendo, eu posso também calcular qual é a intensidade, digamos, dessa rotação. Só que o resultado para o rotacional
Diferente de ser uma função escalar, é uma função vetorial, cuja representação geométrica desse resultado é dada justamente pela regra da mão direita. Uma regra justamente prática para o resultado matemático. Então, aqui eu resumo justamente rotacional. De novo, seja ver uma função vetorial, ela mesma ali, e o rotacional é quando nada é aplicado ao V. E o meu resultado, vamos chamar aqui de, chamar de B não é apropriado, mas sei lá, deixa eu ver. Então você aplica um nabla nessa função, o resultado disso é um vetor ou uma função vetorial. E como função vetorial, vale também a mesma regra nabla V, que é I, J, a mesma regra de matrizes do produto vetorial, onde aqui vai justamente as componentes do primeiro vetor e aqui, por último, do último vetor, x e y. Então você pode usar a regra prática de determinante de vetor, determinante de matriz, e aplica o cofator. Elimina a linha e coluna. Tá? E aí você tem I, e sobrou somente esses aqui. Então aqui é o único cuidado justamente para a questão da ordem. Você tem que lembrar que esse objeto aqui é um operador. Não faz sentido, portanto, embora na regra de matrizes, produto entre os elementos algébricos, não importa a ordem, né? E J, JK, tanto faz. Tanto faz multiplicar x por z, z por x. Mas aqui a ordem não importa. O operador tem que atuar em alguém. Então é sempre esse sobre esse. V de y, V de z, menos esse por esse. V de z, V de y. Aí aqui, menos, né? Eu estou justamente agora eliminando a segunda coluna, J, e aí vem o que sobra. V de x, V de z, menos V de z, V de x. E o último, agora, é mais, aqui mais 1, menos 1, mais 1. K, sobra, portanto, V de x, V de y, V de y, V de x. Então é isso aqui o meu produto vetorial. Tá? E aí, geometricamente, se eu tenho uma região do espaço em que as linhas de campo formam uma situação como essa aqui, esse aqui é o resultado certo, né? Esse aqui é o V, que cada ponto justamente vai ter uma intensidade, uma orientação, mas eu observo que as linhas de campo, elas formam um padrão de modo que, se eu calcular o rotacional, o resultado que eu vou ter é esse aqui. Então, essa aqui é a representação
geométrica do rotacional. Onde isso não ocorre, é claro, então trata-se de um campo como esse, por exemplo, uniforme. É tão importante isso daqui que lá no segundo grau, quando a gente diz que esses objetos, olha, vamos tratar os campos entre placas de um capacitor, placas paralelas, o campo ele é constante, tá? Uniforme. A palavra uniforme para um campo como esse, porque você está desprezando, é claro, os efeitos de borda. Na borda, aí o campo já começa a ter torção. Ou infinito ou limitado, a análise da região, né? Então você só está olhando para cá. Se você olha para cá, o rotacional desse objeto, se ele não rotaciona, é quanto? Zero. Então, rotacional zero quer dizer campo uniforme, automaticamente. Tá? Então a representação geométrica daqui que você diz é que aqui tem um rotacional. Não posso olhar para regiões das bordas onde justamente ali o rotacional é diferente de zero. Tá? Ali nas regiões, nas bordas, o campo não é uniforme. Nenhum tipo de escoamento nas bordas. Tá? Dado essas três definições, é claro que tem problema. Ver esse comportamento aí. Tem um divergente. E o divergente dessa função. Rotacional de V, seno V,
colocar esse aqui, vou só dizer. Alcunho rotacional. Desse objeto. Tá? Perdão. Nem vai fazer sentido isso. Essa função.
Vai ser o que é.